Efésios capítulo 1, do versículo 18 em diante. Amém? Diz assim: oro também para que os olhos do coração, repita comigo, o espírito de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele vos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo o governo e toda a autoridade e poder e domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também no que há de vir. Deus colocou todas essas coisas debaixo dos seus pés e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Qual é a finalidade de toda essa mobilização espiritual? Para que esse favor esteja sobre todos nós como igreja de Cristo. Aqui fala de 3 fundamentos muito importantes. O primeiro deles fala sobre uma esperança, repita comigo, esperança. A nossa expectativa dos dias que ainda estão por vir. Nossa expectativa não humana, não racional, não carnal, não terrena, em coisas que são rasas, em coisas que são perecíveis, em coisas que são desse mundo, mas uma esperança em algo verdadeiro, em algo sólido, em algo espiritual, algo muito acima daquilo que a nossa mentalidade humana pode alcançar. Aqui fala também de riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos, ou seja, aqueles que foram santificados através do sacrifício vicário e expiatório de Cristo, agora receberam o poder de serem chamados filhos de Deus, e dentro dessa nova identidade, agora como filhos, possuem uma herança incorruptível, reservada na eternidade e na glória. Portanto, todos nós, santos, nascidos de novo, agora como corpo de Cristo, somos herdeiros de uma promessa incorruptível. E o terceiro ponto fala de uma incomparável grandeza do seu poder. Repita comigo, poder. Então nós entendemos que o Evangelho não são vãs palavras filosóficas, antropológicas, psicológicas. O Evangelho é poder para a transformação do indivíduo. O Evangelho ele traz consigo um poder espiritual capaz de transformar a nossa vida de dentro para fora, de renovar as nossas entranhas e nos fazer uma nova natureza, uma nova criatura agora a partir de Cristo Jesus. Então nós temos 3 fundamentos importantes aqui e que precisam ser claramente elucidados, avaliados. E aqui o apóstolo ele ora para que realmente os olhos do coração, ou seja, o espírito, seja iluminado. Nós não podemos entender isso com a nossa mentalidade natural. A nossa mentalidade intelectualizada, humanizada, não consegue atingir ou alcançar o nível de revelação que Deus espera. Somente quando o nosso espírito é iluminado pela luz da palavra, pela luz do Espírito, pela luz do sol da justiça, é que nós conseguimos enxergar detalhes que hoje, humanamente, nós não enxergamos. Quantos estão comigo? E aqui então começa a nascer uma grande revelação. Eu gostaria de traçar nessa manhã um paralelo para que nós façamos uma reflexão ou uma avaliação sobre de que corpo, de qual corpo nós estamos participando, em que corpo nós estamos fundamentados, em que corpo nós estamos nos movendo, em que corpo nós estamos existindo, de que maneira nós estamos nos mobilizando. Você sabe que quando nós estudamos a carta aos Efésios, nós entendemos que uma das grandes entidades que se opõe ao governo do reino de Deus, a expansão apostólica, a iluminação profética desse contexto, dessa carta, é uma entidade chamada Diana de Éfeso, ou seja, a rainha dos céus. Então, Paulo agora, ele começa a colidir
diretamente contra um principado que age no comportamento, na mentalidade e na alma de todos aqueles que faziam parte da comunidade de fé chamada a igreja de Éfeso. E quando nós pensamos na rainha do céu, não há como nós não imaginarmos diretamente ligado a isso o espírito de Jezabel. E você sabe disso, que quando nós lemos o livro dos reis, nós lembramos que Jezabel, ela foi derrubada pelos eunucos da sua posição de controle ou da sua posição de domínio. Quando ela percebeu que Jeú estava cavalgando como um louco para derrubá-la, para ir contra ela, ela sobe ao lugar mais alto do seu castelo, ao lugar mais alto do seu palácio, e dentro desse ambiente imperial, ela pinta os seus olhos, ou seja, ela maqueia a visão para tentar manipulá-lo. Você sabe que Jezabel, ela sobe nesse lugar de autoridade. Quando nós falamos sobre o lugar mais alto, sobre a janela, nós estamos entendendo que são visões proféticas. Então o espírito de religiosidade, de imoralidade e de manipulação, ele deturpa a visão profética, ele corrompe a visão profética, e ele corrompe também o desenvolvimento, o aprimoramento e o avanço apostólico. E quando então Jezabel pinta seus olhos, ela está maquiando a visão. Ou seja, nós podemos estar num ambiente, podemos estar num lugar em que parece que está tudo perfeito, parece que está tudo organizado, parece que está tudo no seu devido lugar, mas quando nós chegamos um pouco mais próximos, nós percebemos que é apenas maquiagem, que é apenas algo superficial, algo raso, algo evasivo, que não é verdadeiro, porque está maquiado, está mostrando uma aparência fraudulenta, está mostrando algo como se fosse verdade, e isso está estruturado em mentira, está estruturado em sofisma. E você vê que Jezabel é empurrada da sua posição de comando pelos eunucos, porque somente aqueles que foram castrados por ela têm legitimidade ou autoridade de empurrar esse espírito da sua posição de controle. Então talvez você tenha sido castrado nesses anos, talvez você tenha sido manipulado ou alvo talvez da religiosidade, mas quando você entende através do arrependimento que você precisa se reposicionar, então você recebe legitimidade e autoridade no espírito para discernir quando você está no corpo de Jezabel ou você está no corpo de Cristo. Você começa a enxergar com outra visão, com outro ângulo, com outro prisma, se você está funcionando no corpo correto. Você sabe que Jezabel, ela cai desse lugar alto, e os cães, conforme a profecia do profeta, comem, se alimentam da sua carne, e ela é então totalmente despedaçada. Repita assim comigo: o corpo de Jezabel, o corpo de Diana de Éfeso, é um corpo despedaçado. Quando nós pensamos num corpo falso, nós pensamos num corpo fragmentado, um corpo desunido, um corpo que não funciona em coletividade, que não tem um pensamento plural, que não tem um pensamento de funcionamento, que agrega, que integra. Você vê que Jezabel, ela é fragmentada em 3 partes. Você vê que o seu crânio sobrevive, ou seja, uma mentalidade que influencia comportamentos de maneira destrutiva. Você vê que a palma das suas mãos, ou seja, o serviço ou o trabalho ministerial está contaminado, e a planta dos pés, ou seja, um caminho, um avanço, um progresso que também é fraudulento. Nós podemos talvez estar num corpo em que nós pensamos estar alcançando a mente do reino, a mente do Cristo, a mente que vai abrir e vai ampliar novas possibilidades e novas oportunidades. Nós podemos imaginar que porque estamos trabalhando ativamente no ministério, totalmente comprometidos e envolvidos, nós estamos funcionando no corpo de Cristo. Nós podemos entender que porque nós estamos caminhando progressivamente para um avanço, nós estamos funcionando no corpo de Cristo, mas nós precisamos refletir se nós estamos no corpo correto, porque se estamos fragmentados, não estamos funcionando no corpo de Cristo. Se estamos desunidos, não estamos no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele é integrado, por isso não poderia ser quebrado nenhum osso do seu corpo, para que ele estivesse inteiro, completo, pleno, íntegro, para que nós pudéssemos funcionar de uma maneira integrada. Quantos me acompanham nessa revelação? Então você tem o corpo de Cristo.
o corpo de Cristo que foi preparado antes da crucificação, porque Cristo derrama seu sangue antes de derramar na cruz, ele derrama no Getsêmani. Você sabe que ali aconteceu um processo fisiológico, biológico, que fez com que Cristo, ele ungisse o seu corpo com o sangue. Ele transpirou o sangue, e por conta disso ele traduziu realidades espirituais para nós. Quando nós passamos a funcionar no corpo de Cristo, nós não temos mais uma leitura segundo os sentidos da alma, nós não temos mais uma leitura almática, nós não temos mais uma leitura rasa, mas a nossa interpretação, o nosso discernimento no Espírito, ele é aguçado, porque agora esse Cristo estava no Getsêmani, agonizando antes da crucificação. E naquele momento em que ele transpira sangue, a palma das suas mãos agora começa a suar sangue. Portanto, nós não estamos mais funcionando de acordo com o corpo de Jezabel, mas agora o corpo de Cristo está sendo consagrado. E você não conquista mais as coisas com a sua própria mão, na força do seu braço. Agora você conquista através de direcionamento e de discernimento no Espírito. Agora o sangue, ele verteu como lágrimas pelos olhos de Cristo. Então eu não tenho mais uma visão natural, humana, racional, mas agora a minha visão é uma visão aguçada e profética, para enxergar um futuro que naturalmente eu não enxergaria, para ver coisas que naturalmente eu não viria. Agora os meus ouvidos começam a sangrar, porque Cristo sangra pelos ouvidos. Então a nossa audição espiritual, ela foi consagrada no corpo. Então agora eu não ouço mais aquilo que o inferno está dizendo, aquilo que Satanás está proclamando, aquilo que os demônios estão propondo. Agora os meus ouvidos estão sintonizados numa frequência tal que a voz do Espírito Santo, da profecia e da verdade é audível ao meu coração. Agora eu não sinto mais o cheiro das confusões, das dissensões, das divisões. O meu olfato, ele percebe o aroma suave de incenso que sobe como uma adoração perante Deus. Agora a minha palavra não é mais uma palavra vã, não é mais uma palavra torpe, não é mais uma palavra maldizente, mas agora é um decreto profético alinhado com o céu, que pode transformar realidades, porque foi impulsionado pelo próprio Cristo. Eu entendo que agora todos os meus sentidos espirituais, eles estão aguçados, e a minha percepção, ela não é mais uma percepção natural. E quando nós estamos coletivamente, de forma plural, funcionando no corpo, isso para nós é claro. Você sabe que Cristo, o corpo de Cristo, ele representa diretamente o verbo, a Torá, a palavra, a lei em movimento. Nós temos 613 letzavot, ou 613 leis na Torá, sendo que 248 delas são de liberações, são de aprovações, e 365 são de proibições. Você sabia que o corpo humano, ele é constituído de 248 partes, e que nós temos 365 tecidos conjuntivos, ou seja, nervos e tendões e músculos? Isso porque a palavra letzavot, que ela quer dizer unir, ligar. Quando nós estamos no corpo de Cristo, nós vivemos o verbo vivo. Quando nós estamos no corpo de Cristo, nós vivemos a palavra em movimento. Quando nós estamos no corpo de Cristo, nós vivenciamos os decretos do céu na sua plenitude. Mas quando nós estamos no corpo da prostituta, infelizmente, nós acabamos vivendo o que Apocalipse 17, versículo 4 diz, que aquela mulher que estava cercada de púrpura e de escarlate, que estava adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, e que tinha uma taça de ouro na mão, cheia da abominação e da imundície e da fornicação, ela é a grande prostituta, porque Jezabel e Diana de Éfeso é uma entidade que age na imoralidade, porque Jezabel era uma prostituta cultual, embora fosse rainha, ela se prostrava em imoralidade diante dos outros ídolos. Você entende isso? Que aquele que se deita com uma prostituta se torna uma só carne com ela e peca contra o próprio corpo? Qual você vai estar ligado ao corpo de Cristo, ou você vai estar ligado ao corpo da meretriz?
Ou você vai estar funcionando, fundamentado no Cristo ressuscitado, ou você vai estar funcionando e se movimentando num corpo falso, que é o corpo de Jezabel. Ou nós escolhemos o Cristo ressuscitado, ou vamos nos prostrar a Diana de Éfeso. Ou nós vamos nos movimentar de acordo com o príncipe da paz, ou contra um principado que age nas nossas vidas. Eu pergunto a você: você está ministrando sob a ótica de um cadáver que foi comido por cães? Ou você está funcionando de acordo com um corpo ressuscitado e vivo que está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, sentado em dimensões celestiais, cujo nome está acima de todo nome e que concedeu essa autoridade a cada um de nós como igreja? A escolha é nossa. Nós precisamos reavaliar se nós estamos no corpo de Diana de Éfeso, de Artemisa, da rainha do céu. Sabe de uma coisa? Uma das traduções para a palavra Éfeso no original é uma tradução, uma raiz hitita, que quer dizer afasa. E essa palavra ela vem de uma tradução que se chama desejável. Então a raiz da palavra Éfeso é uma palavra chamada desejável, mas não desejável no sentido de querer alcançar algo, mas é uma expectativa de posse, de você ter aquilo que não pode. Onde é que eu quero chegar com isso? Bom, Éfeso era um porto, um lugar de mentalidade de exportação. E por que Deus ele aprove investir tanto naquela plataforma? Porque dali surgiria uma pandemia apostólica e profética. Todas as palavras que fossem semeadas, engendradas no útero de Éfeso, iriam expandir de forma sobrenatural para todas as nações. Por isso que quando nós falamos sobre o fator Éfeso, nós precisamos pensar que nós estamos aqui para ampliar a nossa percepção espiritual e avançar territórios. Repita assim comigo: eu preciso ampliar a minha visão e a minha percepção espiritual para avançar e para conquistar novos territórios. Era um lugar-chave, um ponto de contato para todo mundo. Deus queria expandir uma revelação, difundir um entendimento. E Ele usou Éfeso como uma cápsula que explodiu e contaminou e contagiou todas as nações da terra. E o que isso tem a ver conosco? Simples. Quando Deus olha para o seu coração iluminado, quando Deus olha para a sua função no corpo, Deus não te vê simplesmente como um lugar estável. Deus não te vê como um lugar paralisado, mas Deus te enxerga como um lugar de movimento, um lugar que será visitado por muitas nações, e um lugar que também levará a verdade do reino ao mundo, um lugar de movimentação, um lugar de expansão, um lugar dinâmico, um lugar de movimento. Deus está olhando para você, está enxergando em você um potencial de expansão. Então entenda, querido, que nós como igreja, nós não somos uma cápsula presa, nós não somos um lugar confinado. Nós precisamos ter um novo entendimento, um novo conceito, porque nós somos chamados a mudar realidades de territórios, de cidades, de lugares e de ambientes. Deus olha para você como um fator Éfeso. Deus olha para você como um grande potencial que pode levar e pode buscar coisas que transformarão realidades. E nós precisamos aprender a nos relacionar por revelação. Por quê? A palavra Éfeso significa desejável. Como era um lugar de porto, um lugar aberto, as pessoas, elas tinham posses. E isso era um grande problema para a igreja de Éfeso, porque eles eram soberbos, eram altivos, eram cheios de si. Eles achavam e entendiam que não precisavam de mais nada, porque eles já estavam abastados de absolutamente tudo. Eles não tinham carências, eles não tinham necessidades. Eles se achavam bons demais para estar no lugar onde eles estavam. E essa expectativa desejável do coração mostra uma cobiça, mostra uma avareza, mostra uma relação com Deus por interesse.
Quando Paulo começa a escrever Éfeso e começa a trazer fundamentos místicos e espirituais, ele está dizendo: a fé de vocês não pode estar estruturada em questões materiais. Há uma realidade espiritual muito mais real do que aquilo que vocês veem, que vocês tocam, que vocês sentem de forma almática. Há uma realidade no espírito muito mais ampla, muito maior, que vocês precisam alcançar. Há coisas melhores do que uma casa nova, do que um carro novo, do que uma viagem internacional. Há questões maiores do que bens materiais que precisam ser alcançados para nós como igreja. E as nossas relações passam a ser por revelação e não mais por necessidade, ou por cobiça, ou por avareza. Por que vocês acham que nós acreditamos na plataforma ministerial Mevan? Nós não somos, obviamente, o modelo perfeito e exemplar para se funcionar, mas se há uma coisa que existe entre nós, é porque as nossas relações não são por interesse. As nossas relações não são por cobiça ou por avareza. Nós caminhamos uns com os outros por revelação, porque Deus trouxe ao nosso coração um entendimento revelado de que juntos nós mobilizaríamos as nações. Deus trouxe revelação a nós. Mas o que acontece com a igreja jezabélica hoje? Nós liberamos uma palavra que consegue envolver e engajar as pessoas por interesse. Nós abrimos as portas da igreja somente para solucionar problemas. Nós queremos ministrar a alma, queremos ministrar a sentimentos e emoções adoecidos, a relacionamentos tóxicos. Nós nos transformamos em provedores de solução. As pessoas chegam totalmente derrubadas e nós queremos ter obrigatoriamente uma palavra para transformar as suas vidas. Nós viramos supridores de necessidades. Nós, ao invés de vivermos o trabalho de compaixão e de misericórdia, de transformar realidades, nós acabamos suprindo a necessidade das pessoas e fazendo com que elas estejam viciadas nisso, sem desenvolver um potencial de provisão. É aquilo que o apóstolo Juscelio ministrou aqui, quando no primeiro dia das ofertas, quando o povo entra em Canaã, eles deixam de ser aqueles pedintes que recebem tudo do céu, o maná que caía todos os dias, para ter uma mentalidade provedora. Agora eles semeiam, eles colhem, eles plantam e eles acabam trazendo o fruto da terra para transformar a sua realidade. Você entende isso? Nós precisamos entender que nós não estamos aqui como igreja para resolver carências, porque nós não podemos estabelecer com as pessoas relações por interesse. Venha e a sua vida será transformada, venha e você será liberto, venha e você vai ganhar um carro novo, venha e aqui tem a chave da promessa, venha e aqui nós temos uma corrente que vai libertar a sua vida. E você vai alimentando as pessoas semana após semana com uma ração, ao invés de alimentar com a palavra. Nós precisamos militar contra os requintes da rainha do céu, que sutilmente tem se infiltrado nas nossas ministrações, nas nossas predicações, nas nossas liberações proféticas. Nós estamos vivendo o governo da carnalidade, estamos adulando a alma das pessoas, massageando o ego das pessoas e fazendo com que elas procurem a igreja no objetivo de alcançar coisas materiais, mas elas não conseguem enxergar que já estão assentadas com Cristo em regiões celestiais. Elas não conseguem enxergar que elas já receberam um título, uma identidade como filhos de Deus, e que juntamente com Cristo estão assentadas em lugares espirituais. Queridos, o texto que nós lemos é extremamente poderoso. O poder que estava sobre Cristo, que foi capaz de ressuscitá-lo dos mortos, está sobre as nossas vidas. Imagine o que é isso. Imagine que nível de poder e de autoridade reside sobre a igreja que funciona no Cristo verdadeiro. O poder que trouxe Jesus dos mortos, o poder que o colocou assentado à destra do Pai, o poder que o colocou como nome acima de todo nome, é o poder que reside dentro de você, é o poder que mora nas suas entranhas, é o poder que sai da sua boca, é o poder que é liberado das suas mãos, é o poder que extravasa dos seus poros. Entenda isso. Quando nós estamos integrados, vivendo a plenitude do corpo de Cristo,
quando nós estamos limpos de toda influência diabólica, de toda influência jezabélica, nós estamos funcionando num corpo verdadeiro, nós estamos funcionando num corpo articulado, num corpo que se movimenta, num corpo integral. E isso vai trazer a nós autoridade e poder para influenciar todas as camadas sociais, para salvar casamentos, para salvar filhos, para salvar homens, mulheres, para trazer a verdadeira identidade. Nós temos todas as respostas necessárias para mudar o mundo. Você precisa acreditar nisso. Por favor, acredite nisso. Essa é a sua identidade como corpo. Qual é a parte que nós não entendemos? Que quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Cristo, nós perdemos a nossa velha identidade individualista, que pensa somente no seu próprio umbigo, que é orgulhosa, rixosa, que pensa somente em si mesmo. E nós entramos num corpo coletivo, nós acessamos um corpo plural. E agora eu não respondo mais por mim mesmo, eu respondo pelo outro. Aquilo que eu faço altera a vida do outro, muda o curso de histórias, muda a vida de pessoas. Repita comigo: identidade coletiva. Por favor, milite contra o falso apostolado. A Bíblia diz em Apocalipse sobre a igreja de Éfeso, no capítulo 2, que eles realmente tinham agradado a Deus, porque eles se levantaram contra os falsos apóstolos. Eles derrubaram o falso apostolado, que adula a alma das pessoas, que resolve problemas, que supre problemas, que provê soluções, que trabalha na carência, que trabalha na necessidade, que estabelece relações por interesse. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu Deus, quando Eliseu, ele corre para Elias, Elias diz assim: olha, eu não tenho nada, e se você quiser vir após mim, vai lá e queima os teus carros, queima os teus cavalos, destrói a ponte que você tinha da velha vida, e se você quiser me seguir, siga por discernimento, siga por revelação, não me siga por interesse, não me siga por interesse. Jesus, quando chamou os seus 12 discípulos, quando ele começou a escolher os seus apóstolos, os seus discípulos, ele disse: olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Se vocês quiserem vir comigo, eu não tenho nada para prometer. Venham por revelação, venham por entendimento, venham porque o espírito de vocês saltou quando vocês ouviram o que eu tinha dito sobre o reino. Agora não venham me seguir por interesse, não venham me seguir, porque todos aqueles que seguiram a Cristo por interesse, no final tiveram uma realidade extremamente dolorosa nas suas vidas. Mas aqueles que estavam ligados ao propósito, aqueles que tinham entendido, como Pedro: não foi carne nem sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Este sim pregou, e uma grande multidão recebeu a Cristo. Meu querido, nós precisamos voltar para esses fundamentos. Chega de religiosidade, chega de domingo a domingo, chega de uma Bíblia esquentando o nosso sovaco todos os dias, chega de uma vida repetida, de reprodução. Chega, isso não vai nos levar a nada. Um toque raso, superficial da parte de Deus, não. Eu creio num evangelho transformador, eu creio num evangelho que pode transformar a sua vida, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua linha do tempo, que pode reescrever o seu futuro. É esse evangelho que eu creio. Como disse o apóstolo Luciano nesses dias, ele disse que nós estávamos sob o governo da carnalidade. Sensualidade é um dos estratos, uma das consequências da carnalidade. E você sabe que sensualidade não está ligado diretamente à imoralidade, mas sensualidade está ligado a ofertas sedutoras que vão despertar você na alma para seguir um caminho falso. Vão aliciar os seus sentimentos, vão fazer cócegas nas suas emoções adoecidas e que nunca foram tratadas pelo Espírito, para te prenderem como um anzol. É isso que a sensualidade faz. Ela te manipula, ela te engoda. Esse é o corpo da prostituta. E aquele que se deita com ela se torna uma só carne com ela e peca contra o próprio corpo. Ministério
é um mistério. Repita comigo: ministério é um mistério. Não é algo que você vai acessar segundo a sua capacidade natural e humana. Não é algo que você vai mobilizar com as suas próprias mãos, na força do seu braço, nos seus dons, talentos e recursos. Não é algo que você vai fazer com a sua capacidade intelectual, não. Ministério é um ofício espiritual liberado pelo Cristo para o funcionamento do corpo, ou seja, dos altos céus, do trono de Deus, num lugar acima de todo lugar, com o nome acima de todo o nome. Ele liberou sobre você uma marca que vai fazê-lo funcionar de uma forma específica e especial para que o corpo tenha saúde. Muitas pessoas estão funcionando no ministério ainda porque isso massageia o seu orgulho. Muitas pessoas ainda funcionam no ministério porque isso adula as suas emoções, porque isso faz bem para o seu nome, porque a visibilidade, porque esse processo de você aparecer e se expor, a palma das pessoas, a glória que vem de homens, a fama humana, alicia o seu ego. Você precisa entender que não é por esses caminhos que nós construímos o ministério. Nós temos reduzido o evangelho a um ensino puramente intelectualizado, mas que não tem profundidade espiritual nas escrituras. Nós ministramos à mente das pessoas e não ao coração iluminado. Nós estamos falando ao cérebro das pessoas quando nós deveríamos estar falando às suas entranhas, ao seu espírito. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos funcionando num cadáver comido por cães. Sabe quando é que nós funcionamos num cadáver que foi comido por cães? Quando nós ministramos a mortos e não a vivos. Você sabe a diferença de uma igreja que ministra a vivos e que ministra a mortos? Enquanto você suprir necessidades, enquanto você massagear o ego, enquanto a sua mensagem for rasa, apenas despertar as pessoas na cobiça, você estará sendo alguém que ministra a mente, e você está ministrando a uma alma caída, não a um espírito vivificado. Quando você ministra a vivos, você tem nas suas mãos uma igreja de pessoas nascidas de novo. Nós temos um grave problema nas igrejas. Nós passamos inúmeras vezes as pessoas por cura e libertação, mas elas não são transformadas porque lhes falta um novo nascimento. Nós ungimos as pessoas precipitadamente, derramando óleo sobre as suas cabeças, e elas não fluem porque elas não têm um novo nascimento. Nós temos uma expectativa irreal de que essas pessoas vão fluir, elas vão romper e elas vão quebrar todo o relacionamento que elas têm com a carne e com as trevas. Mas enfim, isso não vai acontecer se elas não passarem pelo novo nascimento. O problema é que nós estamos ministrando a mortos, a almas cansadas, a almas vitimizadas, a almas que se enclausuraram nas suas emoções tóxicas e adoecidas, ao invés de ministrar pessoas vivas, ressurretas, nascidas de novo, integradas ao corpo de Cristo. Nós precisamos de uma reforma apostólica que leve as pessoas a desenvolverem a sua salvação, que levem as pessoas a nascerem de novo da água e do Espírito, a nascerem por meio da verdade, a terem uma nova mente em Cristo, a se movimentarem de uma forma espiritual. Enquanto nós fizermos culto para as pessoas, enquanto nós estivermos aliciando todos os domingos uma fé cobiçosa, uma fé pequena, enquanto nós não destravarmos as suas mentes naturais para que a sua intelectualidade caia por terra e elas possam acessar verdades espirituais, nós vamos estar chovendo no molhado. Sabe por que muitos pastores depressivos cometendo suicídio? Porque têm ministrado a mortos. Eles estão cansados porque todos os domingos eles levam uma nova palavra e eles não veem transformação e mudança daquele rebanho. Sabe por quê? Porque ele não levou aquelas pessoas ao novo nascimento. Muitas delas ainda estão vivendo de corrente em corrente, de campanha da vitória em campanha da vitória, estão tendo promessas, vem e Deus vai te abençoar, quando Deus quer que elas morram, para que elas nasçam de novo da água e do Espírito. Nós não vamos alcançar um avanço verdadeiro enquanto as pessoas não forem nascidas de novo.
Eu sonho com o dia em que as nossas propagandas nas redes sociais sejam: venha para o culto domingo, será um culto de morte, venha morrer. Nós já temos o seu sepultamento preparado. Você vai ter o velho eu sepultado para uma nova criatura, uma nova identidade de filho ressuscitada em Cristo. E onde é que fica a boa notícia? A boa notícia está que essa pessoa será restaurada. A boa notícia está que essa pessoa vai ser liberta. A boa notícia está que essa pessoa vai ser desenvolvida. Ela irá cumprir o propósito do reino. Ela será integrada ao corpo de Cristo. Ela viverá a verdadeira vida. Vida e vida em abundância. Repita comigo: vida e vida em abundância. Ele não veio para que você experimentasse uma vida rasa, superficial e vazia, não. Ele veio para que você viva plenamente todas as estações e temporadas da sua existência, para que você experimente o melhor dele, para que você sempre enxergue do ponto de vista de vivos. Você quer uma nova realidade para a sua comunidade de fé? Ministre às pessoas vivas. Ministre ao espírito delas. Dilate a sua mente para que alcance a mente do espírito. Coloque os pés delas assentados com Cristo em regiões celestiais, acima de principados, acima de potestades, acima de hostes da maldade. Repita comigo: eu preciso ministrar a vivos. Eu preciso dilatar a mente de Cristo. Queridos, deixa eu explicar uma coisa. Deus é Espírito. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você sabia que Deus é Espírito? Se ninguém nunca ministrou isso para você, eu vou dizer: Deus não é alma, Deus não é carne, Deus é Espírito. Ele não quer que você seja alimentado no corpo físico. Ele não quer que você seja alimentado na sua alma adoecida. Ele quer que você seja ativado no seu espírito. Repita assim comigo: eu preciso ser ativado no meu espírito. Deus, Ele busca pessoas que possam se espiritualizar, gente. Não pessoas que vão ficar vazias para o resto da vida esquentando cadeira da igreja. Não pessoas que vão andar de um lado para o outro desesperadas. Olha aqui para mim. Gente, deixa eu ministrar aqui. Se você tem uma oferta, depois compartilha, amém? Ou então você deixa nos obreiros aqui, nas extremidades. Faça segundo o seu coração. Deixa eu continuar aqui. Olha aqui para mim. A mente natural, ela é individualizada. Repita-se comigo: a mente natural é individualizada. Você sempre vai pensar de uma maneira fragmentada. Você sempre vai colocar o seu ego na frente. Você sempre vai se autoproteger, autopromover, autoconhecer. É tudo para si mesmo. Não que isso não seja importante, é extremamente importante do ponto de vista do desenvolvimento da sua salvação. Mas espera aí, eu preciso entender agora que a minha mente, ela é uma inteligência coletiva. Tudo que eu recebi precisa ser compartilhado com o corpo. Precisa ser de um ângulo plural, de algo abrangente. Tudo aquilo que eu faço altera diretamente o curso da movimentação do corpo. Por isso eu preciso de um novo nascimento. Repita assim comigo: eu preciso de um novo nascimento. Eu preciso nascer de novo. Porque se eu começar a me relacionar com Deus na alma e não no espírito, se eu for apenas uma alma vivente e não um espírito vivificante, se eu receber apenas informações na minha mente, mas eu não ter dilatado o coração interior iluminado, o que vai acontecer comigo é que eu vou viver de acordo com os véus do humanismo. Porque eu fui gerado em pecado e eu ainda estou funcionando de acordo com as necessidades da minha alma. Eu venho à igreja, eu participo dos cultos, sempre colocando como primeiro objetivo da minha vida as minhas necessidades. Isso impede o meu relacionamento íntimo com Deus. Eu pergunto a você: pastor, parece que eu vou à igreja, parece que eu ouço a palavra, parece que eu sou ministrado, mas parece que eu vou até um determinado limite e eu não rompo, eu não avanço. O que está acontecendo comigo? Talvez você esteja colocando como ídolo do seu coração as suas necessidades, as suas carências, as suas premissas pessoais.
E aí, quando você precisa acessar o coração de Deus, entre o seu coração, que precisa ser iluminado, e o coração do Pai, que está com Cristo à sua direita, existe um problema sendo idolatrado, que impede o seu acesso ao santo lugar. Nós ainda estamos na alma, nós ainda trabalhamos de acordo com o conhecimento passado. Deixa eu lhe dizer algo importante. Ontem eu ouvi algo extraordinário por parte do profeta Fábio Souza. Ele falava sobre a mulher de Ló, que morreu porque olhou para um conhecimento passado. A vida naquelas planícies de Sinar, os lugares que fundamentaram Sodoma e Gomorra, os lugares que deram origem àquele lugar que fedeu diante das narinas de Deus, cheirou mal de tanto pecado. Ele funcionou por um determinado tempo. Deus estava os chamando como família sacerdotal para uma nova plataforma, e ela olha para trás e deseja o conhecimento passado. Deixa eu lhe dizer, aquilo que você recebeu no primeiro nível da sua fé apenas anestesiou os seus sentidos, apenas te enriqueceu na alma, te deixou mais feliz e alegre pelas questões do reino. Mas agora você precisa quebrar esse seu vínculo com antigos conhecimentos e partir para novas realidades. A unção de ontem foi para ontem. Você precisa entender que azeite velho cheira mal. Deus tem um óleo fresco para ser derramado sobre a sua cabeça. Deus tem uma nova mente para que expanda com novas possibilidades. Ele tem um espírito que é capaz de entrar em regiões celestiais e destravar e virar chaves que vão mudar realidades. E você continua trabalhando na alma e na força do seu braço, quando Ele tem infinitas novas possibilidades para que você viva uma vida no Espírito. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nós temos base muito humanistas da nossa fé. A nossa teologia está praticamente toda fundamentada em fundamentos naturais e humanos. Muitos de nós trouxemos traumas terríveis da nossa infância por conta das nossas formações paterna, materna, o ambiente em que nós vivemos, e nós estamos vivendo no sentido de resolver esses problemas do passado e aliciar a alma, porque nós recebemos informações deturpadas acerca de nós e acerca da vida. As nossas vivências nos construíram de forma errada, e se você permanecer na igreja funcionando sobre esses fundamentos e véis do passado, você não consegue entrar no Espírito. São filtros que te impedem de conhecer a realidade plena no Espírito. Deus quer te livrar de todos esses cativeiros, de todas essas mordaças, de todas essas dores residuais do passado, e Ele quer te inserir em novas realidades no Espírito. Repita assim comigo: Deus tem uma vida nova para mim. Nós alimentamos as pessoas semana após semana com uma ração. Nós costumamos transformar os nossos cultos em máquinas, em que nós ligamos às 8 e desligamos às 10. E naquele momento a gente começa o quê? A dar ração para todo mundo que está ali. Nós precisamos sair desse lugar. Precisamos voltar a ter Cristo como centro do Evangelho. Precisamos voltar a ter Jesus como centro das nossas ministrações. Precisamos ter o coração de Cristo como alvo da nossa paixão. Precisamos ter intimidade novamente com Ele. Nós nos relacionamos com tantas coisas, com tantas influências, com tantas vozes, mas nós não estamos mais ouvindo a voz de Cristo. Nós não estamos levando as pessoas ao novo nascimento. Nós estamos precisando desenvolver as pessoas. Escute comigo, você precisa estruturar um apostolado verdadeiro, porque o fundamento ainda é dos apóstolos e dos profetas. Você pode ter uma igreja evangelística que vai pregar a palavra, você pode ter uma igreja pastoral que vai desenvolver as pessoas para o propósito, você vai ter uma igreja de maestria que vai ensinar os fundamentos das escrituras. Tudo isso é importante, mas volte para o fundamento. Você precisa desenvolver a espiritualidade das pessoas sob o fundamento que é Cristo, para que elas tenham esperança, para que elas tenham herança, para que elas ativem o poder que está sobre elas. Repita comigo: esperança, herança, poder. Nós precisamos urgentemente desenvolver essas pessoas para o propósito. Nós precisamos ativar os santos
para a obra dos ministérios. Sabe o que está acontecendo conosco? Nós ainda estamos discutindo se o fulano é apóstolo, se ele é pastor, se ele é evangelista, se ele é mestre. Eu não sei o que ele é, mas o importante é que esses ofícios foram dados para Efésios 4:12, para ativar todos os santos para a obra dos ministérios. Não olhe para nós com idolatria, nós somos apenas ferramentas. O importante dessa história toda é Cristo em vós, esperança da glória. Quando vocês forem ativados, esse mundo lá fora será transformado, todas as bases erradas serão destruídas e será fundamentado o edifício perfeito que é o corpo de Cristo. Você carrega dentro de você um poder, você carrega dentro de você uma herança, você carrega dentro de você uma esperança. Quando você tem essa esperança no dia de amanhã em Cristo, e isso é inabalável, as circunstâncias não te derrubam, a crise não te derruba, o caos não te derruba, a depressão não te derruba, porque você tem uma esperança. Ele está em você, Ele é a esperança da glória. Você foi ressuscitado com Ele. Você morreu para o mundo e você agora é vivo, verdadeiramente vivo, morto nos delitos e pecados e renascido no coração do Pai. Você tem uma herança. As pessoas podem roubar o seu nome, as pessoas podem manchar a sua índole, as pessoas podem tocar na sua dignidade, mas se dentro de você existe uma convicção da sua filiação paternal eterna, isso não é roubado de você. As situações acontecem, mas você está como uma grande palmeira vincada em terrenos áridos. O sol e o vento batem, você enverga, mas você não quebra, porque você é filho. Você é filho. Dentro de você há um poder. Você não precisa trazer as pessoas para 7 sextas-feiras. Você não precisa trazer as pessoas com carteira profissional na mão. Você não precisa tangibilizar uma fé materializada. Não, porque dentro de você há um poder. E se você estica a sua mão e você impõe as suas mãos, o poder que está em você cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, transforma vidas. Nós precisamos acreditar naquilo que nós carregamos. Há um poder dentro de cada um de nós que não pode ser dito com palavras naturais. Ele precisa ser experimentado no Espírito. Oh, Shebarbagato Ibialaba, Xereliabassuri Biandarabaga. Ele habita em você. Ele habita em você. Ele habita em você. Cristo, a base, o fundamento da igreja, o corpo ressurreto, em carne à direita do Pai, e nós recebendo o direito de, juntamente com Ele, de co-herdeiros, estarmos assentados com os pés cravados em dimensões celestiais de autoridade. É isso que Ele tem para nós. Ative os santos para a obra do ministério. Meu querido, seja um apóstolo verdadeiro, tenha uma mentalidade apostólica. Você pode não carregar nenhum ofício, mas você precisa ter uma mentalidade apostólica e profética. Olhe para as pessoas no sentido de não tratá-las como pessoas mortas na alma, que precisam de massagem nas suas carências. Olhe para essas pessoas, formando-as e desenvolvendo-as de dentro para fora, como sacerdotes legisladores, como homens e mulheres de influência, com um potencial que vai destronar o espírito de Jezabel e estabelecer o governo de Cristo. Ou você vai viver sem esse poder que foi capaz de trazer Cristo dentre os mortos, que está sobre a igreja. Repita assim comigo: a igreja é um projeto divino. Queridos, eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas falando mal da igreja. Eu fico tão amargo internamente quando eu vejo as pessoas batendo na noiva de Cristo. As pessoas dizem assim: mas você escreveu um livro chamado A Noiva Adúltera. Eu não estou falando da igreja de Jesus. Se você ler o livro, você vai entender o que eu estou dizendo. Eu não seria louco de tocar na mulher que Ele mais ama. Eu não seria louco de tocar na pessoa que Ele mais se deleita. Eu não seria maluco. Imagina, a pessoa que eu mais amo é a minha esposa.
Todas as vezes que ela é tocada, inevitavelmente, porque somos uma só carne, eu sou atingido. Imagine se eu toco o coração da noiva, queridos. A igreja ainda é um projeto divino. Eu não estou falando da construção institucionalizada de um CNPJ que te dá uma carteira de membro em um culto de domingo. Eu estou falando da igreja de Cristo. Eu estou falando de uma igreja que é o clímax do plano salvador de Deus. Você sabe que Cristo, Ele veio para consumar, Ele disse está consumado. Mas a partir de Efésios, quando nós entendemos que nós somos co-herdeiros e nós somos co-participantes, nós continuamos uma ação que é totalmente estruturada na vontade de Cristo, na vontade de Yeshua. Nós agora trabalhamos conjuntamente com Ele. Nós trabalhamos agora em unidade com Ele. A cruz, ela pode ser o clímax do Evangelho, pode ser o auge, o ápice de toda a Escritura, mas a igreja é o clímax do plano da salvação. Quando você vive o Cristo verdadeiro, você lembra que você precisa manifestar a Ele, porque Cristo, Deus é Espírito, e Ele vai se manifestar através de nós espiritualmente. Ele precisa de nós para se locomover, assim como quem vê o Filho vê o Pai, quem vê a igreja vê o Cristo. Valorize o lugar em que você está. Valorize o lugar em que você está integrado. E eu volto a dizer, o novo homem, ele é um ser coletivo. Repita assim comigo, eu sou. Mas eu sou nós. Você pode ser, mas você é integral, você é coletivo, você é corporativo, você é plural. Inclusive no capítulo 6, quando trata das armaduras espirituais, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada da palavra, os pés calçados sobre os fundamentos do Evangelho. Isso não é uma roupa para você usar sozinho, isso é uma roupa para o corpo. O escritor de Efésios, ele escreve no coletivo. As armaduras espirituais são para vós. Ele está dizendo que a igreja precisa se armar das armaduras espirituais. O problema é que nós queremos guerrear contra principados, potestades e hostes sozinhos. Nós compramos brigas que não são nossas, quando na verdade isso é um trabalho coletivo, é um trabalho plural, é um trabalho organizado. O corpo de Cristo é fluente. Quando você tem as 7 armaduras do corpo, você ativa aquilo que Isaías no capítulo 11, versículo 12 fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Quando você tem as 7 armaduras, você colide contra as 7 coisas que Deus odeia. 6 coisas Deus odeia e uma delas Ele abomina, porque como corpo você derruba aquilo que está descrito em Provérbios capítulo 6, versículo 16. Se você está tomando nota, anote aí Isaías 11, 12, a gente precisa correr. E Provérbios 6 e 16. Aí deixa eu perguntar uma coisa para você: quem é o seu Criador? Você já se respondeu essa pergunta? Como se deu a criação? Qual é a essência de Deus? Às vezes eu pergunto para as pessoas, qual é a essência de Deus para você? As pessoas me dizem, Deus é amigo, Deus é pai, Deus é criador, Deus é juiz, Deus é soberano, Deus é poderoso, enfim, as pessoas me dão vários adjetivos. Essas expressões até reconhecem a Deus, mas não o definem. Eu estou falando de diferentes atributos do eterno, mas eu estou falando de algo que vai ser o seu genoma, de algo que vai ser o seu DNA, algo que vai ser a sua essência. É ir na matriz de Deus. Se Deus é Espírito, Ele é personal, porque Ele nos desenvolve com personalidade. Ele é criativo, porque nos fez totalmente diferentes uns dos outros, para que nós venhamos a nos ajustar. Deus também é plural. Eu não sei se vocês podem colocar aqueles, eu não sei, Jason, você coloca para mim, ou como a gente vê os 3 quadradinhos separados. Eu gostaria de colocar isso aqui, como a nossa mentalidade individualista, ela segmenta, ela fragmenta a identidade de Deus. Nós sempre imaginamos Deus assim: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito.
cada qual com a sua personalidade distinta, cada qual com seus traços de identidade distintos, cada qual sendo acessado de acordo com a minha necessidade e a minha carência. Porque eu fragmento a minha mentalidade, mas a expressão de Deus, ela não é assim. Passe para o outro, por favor. Nós precisamos enxergar Deus de uma outra forma. Deus tem uma outra maneira de ser visto. Repita assim comigo: Deus é um só. Mostre lá para mim, gente. Não está passando? Não está dando? Isso. Todo mundo está conseguindo ver? Lembra dos conjuntos matemáticos da escola? Você não consegue ver? Nós temos aqui uma intersecção. Por favor, joga lá no telão, para aparecer lá no telão, porque tem gente que não está conseguindo ler. Você consegue ver agora? Vai aparecer lá rapidinho, peraí. Deu? Então, gente, Pai, Filho e Espírito sendo o quê? Um só. De onde nós fomos criados? De onde nós fomos formados? Exatamente dessa parte do meio, onde as três figuras geométricas formam um conjunto só. Isso se chama o quê? Relacionamento. Essa é a verdadeira figura de Deus. Nós aprendemos a separar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A unidade, a igualdade e a harmonia. Nós aprendemos isso nos bancos teológicos, mas quando nós aprendemos acerca do reino, nós aprendemos que embora elas sejam três pessoas distintas, eles trabalham juntos. Essa é uma visão lógica, uma visão matemática da Trindade separadamente. Quando nós pensamos em algo espiritual, nós pensamos em coesão, nós pensamos em coletividade, em pluralidade. Então o correto é vê-lo como uma interseção. Quando Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, nós somos feitos daquela partícula relacional de Deus, onde o Deus foi coletivo, onde o Deus foi plural, onde o Deus foi único. Por isso que Deus sempre quis comunicar isso. Sabe como? Primeiro era Adão e Eva. O que nós temos aqui? Um relacionamento. O pecado quebrou o vínculo e nós perdemos o Éden. Depois nós tivemos Noé, que andava com Deus e era justo e salvou a sua família e um par de cada animal, ou seja, um casal. Isso fala de quê? De relacionamento. Quando as águas baixaram, a arca não foi mais necessária. Moisés, no tempo da lei, falava face a face com Deus. O que eu tenho aqui estabelecido, um relacionamento. Onde é que estava estruturada a segurança? Nas tábuas da lei. Depois eu tive o tempo da profecia, em que os profetas se comunicavam nas escrituras com Deus. Isso mostra o quê? Uma relação com as escrituras, um relacionamento comunicativo com Deus. Onde é que está o lugar seguro? Na profecia que era liberada para corrigir os caminhos tortuosos. Depois nós tivemos um novo pacto. Repita assim comigo: novo pacto. Hoje nós estamos estruturados aonde? Na intimidade e no relacionamento com o corpo de Cristo. Onde é que nós estamos seguros? No Cristo. E o que Satanás tenta fazer? Fragmentar. E o nosso fim é coletivo, porque nós vamos para as bodas do Cordeiro, onde o noivo e a noiva irão comemorar e celebrar o grande casamento. Para o governo do Messias, nós governaremos com ele a partir de Sião. Essa é a nossa esperança. Então Jesus é estabelecido como um organismo, não como uma organização. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus, ele não lida com mortos, ele lida com o império da morte. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, olha aqui para mim. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, por que ele chama Lázaro sai para fora? Você já se perguntou isso? Porque se ele disser vem para fora, todos os mortos vêm. Simples assim. Ele chama Lázaro porque ele tinha o objetivo de ressuscitar a Lázaro. Mas quando ele colide com o império da morte, ele chama todos à vida. Você precisa entender que o império da morte já foi destruído. Nós não podemos ministrar a mortos, nós precisamos ministrar a vivos. Uma igreja que discipula vivos
ela vai manter esse genoma, ele vai manter esse DNA espiritual para a próxima geração. Fique de pé comigo. De qual corpo você é? Não estruture a sua vida espiritual sobre uma mentira. Deixa eu lhe dizer, se você ministra a alma vivente, você ministra o Adão caído. Quando Adão caiu, por conta do fruto da desobediência, ele não se tornou mentiroso. Quando Adão caiu, fruto da desobediência, a mentira fez parte dele. Ou seja, houve uma transmutação, porque o diabo é pai da mentira. Então, se você está ministrando a mortos, você está ministrando sobre mentira, não sobre a verdade. Se você está ministrando pessoas que não nasceram de novo, você está ministrando a pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro. Porque nascer de novo é transformar toda essa mentira que está dentro de nós na verdade de Deus. Nós precisamos urgentemente de uma reforma apostólica que derrube o falso cristianismo. Nós estamos vivendo como igreja um tempo de falsidade cristã. Nós estamos estruturando as nossas ministrações sobre mentiras. E estamos ministrando a mortos caídos, a almas viventes, não espíritos vivificados. Nós estamos funcionando num cadáver comido por cães, ao invés do corpo vivo do Cristo ressuscitado. Qual é a cabeça que te governa? O cérebro de Jezabel, que caiu da estrutura do castelo. Escuta o que eu vou dizer. Quando Jezabel ela cai do seu teto do castelo, o sangue é aspergido sobre todas as paredes do palácio e acaba aspergindo sobre os carros e os cavalos. Sabe o que quer dizer isso? Que as nossas estruturas estão contaminadas com o sangue de Jezabel e o nosso funcionamento está corrompido. Deus está nos chamando para viver uma igreja verdadeira, para estar alinhado ao corpo do Cristo, para viver a verdade do Evangelho, para ter um cristianismo verdadeiro, para levar as pessoas ao novo nascimento. Se você tem consciência de que você precisa de uma reforma, você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui à frente. Nós queremos deixar aberto. Se você precisa de uma transformação de mentalidade, de ambiente, se você precisa se integrar, nós queremos mobilizar você para isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Por favor, reforme a sua teologia. Não discipule mais almas viventes, desenvolva espíritos vivificantes. Não leve as pessoas a idolatrar suas próprias carências, a lamber suas próprias feridas, mas leve as pessoas a serem ativadas para uma nova vida em Cristo, para que elas vivam o propósito verdadeiro e original. Há uma nova vida a ser explorada por cada um de nós. Há uma nova vida para ser explorada por cada um de nós. Você precisa nessa manhã dilatar a sua mente, ter o coração dilatado e iluminado, alcançar dimensões espirituais. Coloque a mão sobre o seu coração, faça a oração e diga: Senhor, ilumine o meu espírito. Senhor, ilumine o meu espírito, reforme a minha mente. Eu não quero mais ministrar segundo um aprendizado decaído, sobre uma mentira, sobre um sofisma, sobre um engano. Não, não, não. Eu quero estruturar a verdade sobre a pessoa de Cristo,
Cristo voltará a ser o centro das nossas vidas. Cristo voltará a ser o fundamento da igreja. Cristo voltará a ser a esperança da nossa fé. Cristo voltará a ser a herança dos santos. Cristo voltará a ser o poder que nos leva a novas dimensões espirituais. Tu és o Cristo,